Todo cristão deve ter um claro entendimento sobre desobediência civil. E existem alguns exemplos na Bíblia. Um dos exemplos bem claros dessa desobediência é quando Saul recebe uma ordem para que seja executada e ele não obedece essa ordem. Então, como Saul, que era rei, não obedeceu a Deus, Samuel fala para ele o seguinte: por algum acaso Deus tem mais prazer na sua opinião, no que você acha, ou na obediência à palavra dele? E Samuel continua dizendo o seguinte: porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, em 1 Samuel 15. Mas ora, rebeldia é como o pecado de feitiçaria? Por que é que Samuel fala isso para Saul? Todo cristão deve viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos devem ser obedientes à palavra de Deus. Quando nós damos ouvido a outras palavras que nos fazem desobedecer à palavra de Deus, nós estamos sobre uma outra autoridade e nós estamos aceitando uma outra divindade. Porque a palavra de Deus é aquela que diz: ande nesse caminho, que esse caminho é justo e ele vai te levar, o final dele é a vida. Nós temos alguma prova de que o final desse caminho é realmente a vida? Nós não temos prova. Então nós vivemos pela fé, nós confiamos na palavra de Deus. Quando qualquer outra pessoa nos mostra algum outro caminho e diga ser bom e o seu final seja a vida ou algo glorioso, ora, nós temos alguma prova disso? Não. Da mesma forma com que, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos agindo por fé, quando nós seguimos conselhos de qualquer outras pessoas, nós também agimos por fé. Nós acreditamos naquele que nos dá essa palavra. Por isso que rebeldia é a mesma coisa que feitiçaria e adivinhação. Porque quando você acredita ou em um espírito maligno, ou em um homem que aponte algum caminho que não seja obediente a Deus, um caminho que seja contrário ao caminho de Deus, caso você acredite na palavra dele, você está desobedecendo a palavra de Deus. Porque agora quem te revela a verdade e o final de todas as coisas não é mais Deus, mas esse que te deu o caminho da desobediência. E não é importante o que seja, se é uma visão política, se é socialista, democrata, conservador, anarcocapitalista, revolucionário, ou uma visão filosófica, uma religião, uma seita, um governador, se for o seu amigo ou até a sua própria ideia. Se a sua própria ideia ou a de qualquer outra pessoa te conduz a um caminho que não seja obedecer à palavra de Deus, isso é desobediência, rebeldia e é demoníaco. Se o presidente, governador, vereador, quem quer que seja, disser que a sua devoção a Deus, ela não é uma atividade essencial, essa autoridade se torna desobediente a Deus e ela se torna satânica, porque desobediência é a mesma coisa que feitiçaria. É por isso que o cristão nunca faz um ato de desobediência, porque quando as nossas autoridades não obedecem a Deus, nós não nos tornamos nem rebeldes nem idólatras. Nós permanecemos fiéis ao nosso Deus, obedientes à sua palavra e à sua lei. E nessa situação, quando as nossas autoridades se tornam idólatras e desobedientes a Deus, quando elas impõem leis malignas e perversas, nós vamos continuar as honrando, respeitando, sendo cordiais, e nós vamos sim continuar obedecendo a Deus, da mesma forma que Davi fez com Saul, quando Saul perdeu sua legitimidade. Se eles querem desobedecer a Deus e receber o juízo e punição de Deus, que eles façam sozinhos. Eu vou obedecer a Deus.